Olá, concurseiros de plantão, aqui que eu vos falo, professor Gabriel Pacheco. Vamos seguir aqui agora então, gente, falando um pouco, né, sobre outras opções de buscas, né, e consultas que nós temos que podem ser realizadas com o comando select, ok? E que a banca FGV acaba trabalhando, tá bom? Vamos seguir aqui então, olha lá. O que que a gente vai ter aqui então, né? A gente vai ter então a possibilidade de fazer aqui buscas com comparações. Vocês já viram inclusive essas buscas serem feitas, né? Mas agora eu vou reforçar esse conhecimento, tá? Por quê? É um curso de reta final, mas eu quero que nessa reta final você saia daqui realmente sabendo o nosso conteúdo, não é verdade? Então vamos lá. Imaginemos então uma tabela, certo? Uma tabela cidade, né? Propriamente dita, em que você vai ter o quê? Você tem então dois atributos minimamente, código cidade e nome cidade, ok? Então como que você vai fazer essa busca? Select, não é verdade? Os atributos que você quer selecionar, não é? Para poder serem mostrados para você. De qual tabela? Da tabela cidade, onde o código da cidade é igual a 1. Então, isso aqui é para você trazer o quê? Exatamente a cidade que tem um código igual a 1. Outro tipo de busca que você pode fazer também com operadores, né? Não somente com o operador de comparação o igual, você pode ter também o uso do operador maior que, menor que, maior igual, menor igual ou diferente, tudo bem? Então, quando você coloca aqui, ó, é bem interessante você considerar nesse momento, né, que ele está selecionando aqui o que nesse comando? Os dois atributos, né, código cliente e nome cliente, entendeu? Da tabela cliente, onde o saldo desse cliente, entendeu? For maior do que 1000. Mas professor, o saldo não precisaria ser citado aqui em cima? Não, ele não tem essa necessidade de ser citado aqui em cima, não. Tudo bem, você só citaria ali em cima o saldo se porventura você precisasse o quê? Precisasse que o atributo saldo também aparecesse na sua consulta final. Tudo bem? Como não é esse o caso, o que você vai fazer? Pois é, você quer somente aparecer o que? COD cliente, não é assim que você quer que apareça? Olha lá, e nome cliente, ok, aí você vai ter código aqui, o nome do cliente, vai ter o código aqui, o nome do cliente. Você não quer que apareça saldo, mas você quer utilizar o saldo para quê? Somente para poder fazer uma comparação. Nesse caso, você está vendo que o saldo aqui é maior do que 1000, então fique muito atento em relação a isso, por quê? O cliente que tiver o saldo 1000, ele não vai entrar. Qual cliente que vai entrar? O que tiver R$ 1.000, 0,1 centavo entra. Mas o cliente que tem um saldo exatamente igual a mim não entra. Então você tem que considerar o que também? Exatamente, que você pode ter o operador maior ou igual, que daí sim o conteúdo que tiver depois do igual vai entrar. Você pode ter o menor, você pode ter o menor igual também aqui sendo utilizado. Tudo bem, gente? Bacana? Joia, então são buscas com comparações, né? Falando em buscas com comparações, eu já vou utilizar aqui o like, né? Tu tem que saber, né? Tu tem que ter domínio do uso do like, do in a gente já trabalhou aqui, inclusive, né? E o like ele vai entrar como o quê? Exatamente. O like, gente, ele é, afinal de contas, um tipo de busca de comparação, mas quando você quer fazer o quê? A comparação de um pedaço de uma string específica, tá? É assim que ele entra, né? Do string, do varchar, de um texto específico. Então, olha lá o que você está fazendo aqui agora. Você está selecionando, né? Você está buscando o nome cliente da tabela cliente, onde é isso aí, né? Onde o nome cliente tiver o quê? Contiver, estiver como, entendeu? Eu quero que você tenha isso em mente. G e o percentual. O que é esse percentual aqui? Esse percentual a gente já viu, ele é um caractere coringa, né? Que significa o quê? Qualquer quantidade de caracteres, entendeu? À frente, nesse caso aqui, ou então atrás, né? Se ele tivesse aqui, e o G aqui, né? Antes, atrás, né? Antes do G, tudo bem? Ou então ele poderia estar, inclusive, no meio aqui, tá? Se você coloca aqui assim, ó, G, percentual U, ele vai buscar todos os nomes o quê? Que comecem com G e terminem com 1. Até qual limite da quantidade que ele vai buscar? Até o limite do tamanho do nome cliente, né? Nesse caso aqui, o que ele está buscando? Exatamente, ele pode buscar Gabriel? Pode buscar Gabriel? Pode. Ele vai buscar Gustavo? Vai buscar Guilherme? Vai buscar Guilherme. Não é, gente? Todo mundo lembrou disso aqui? Beleza, então, Pacheco. Outro tipo de operador que nós podemos utilizar, que não é operador, mas na verdade caractere coringa também, é o quê? Né? A gente vai daqui para cima, né? Você já sabe o que está acontecendo, né? Select nome cliente, da tabela cliente, onde o saldo for o quê, então? For maior do que 1000, tudo bem? E o nome do cliente contiver o quê? Esse tracinho aqui embaixo, sabe o que ele significa? Não é qualquer quantidade, mas sim o quê? Qualquer caractere do tamanho único. Então você está falando do quê? Ele vai buscar aqui um cliente que se chama Glo, pode ser. Um cliente que se chama Go, pode ser. Porque é um caractere somente que ele está considerando, né? Diferente aqui do percentual, né? O percentual é qualquer quantidade de caracteres de qualquer caractere que você tiver. Ok?
Outro ponto que você vai ter aqui também é o uso do between, não é? O que que é o between? O between, gente, é quando você quer buscar o quê? Valores que estejam entre dois valores, né? Valores que estejam entre dois valores, né? Então olha aqui como é que tá legal, né? Daqui para frente em cima você já sabe o que está acontecendo. Então você entra aqui no where, onde o saldo estiver entre o quê? Entre 1.000 e 2.000. Pacheco, esse entre é somente o 1.001? Somente o 1.000,01 centavos? Não, entendeu? O valor 1.000 e 2.000 entra, tanto que você pode fazer essa mesma consulta desse formato aqui, ó. Vai trazer o mesmo resultado que você estiver trabalhando. Tudo bem? Bacana, Pachecão. Peguei como é que funciona. Buscas com produto cartesiano, né? O que que é a ideia do produto cartesiano? Certo? Quando você coloca um select asterisk from, entendeu? E não coloca aqui a cláusula where, o que que ela é uma cláusula o quê? Exatamente, é uma cláusula de restrição, ela vai restringir então a sua consulta, e existem perguntas, questionamentos de bancas que falam sobre isso para você, né? Ou seja, né, afinal de contas o where ele me traz o quê? Uma restrição? Sim, ele traz uma restrição e isso vai estar correto, certinho? Você vai ter o que então? Somente com o uso do from. Somente com o uso do from você tem o que a gente chama de um produto cartesiano. Como assim produto cartesiano? Você vai pegar sempre, gente, sempre nesse tipo de característica aqui, se você tiver como, por exemplo, aqui, ó, cidade, ok? E você tem aqui ó, o campo, né, os atributos, ok? Ó, você tem que lembrar disso, tá? Codicidade. Você tem um atributo aqui, o quê? Inclusive, o nome da cidade. Aí tu vai ter aqui o quê, né? Somente duas cidades aqui para vocês entenderem, tá? Como é que ele funciona, tá? Opa, peguei errado aqui. Aqui o preto. Bacana aqui. Então você tem 2, cidade, vamos colocar aqui Brasília. E outra cidade, vamos colocar aqui Porto Alegre. Ok? E você tem aqui, afinal de contas, também uma tabela chamada cliente aqui agora. Oh, meu Deus do céu. A pessoa está clicando errado toda hora aqui, Pacheco. Cliente. Ok? Em que esse cliente vai ter o quê? Vou colocar 3 atributos para ele, tá bom? Somente 3 atributos para vocês entenderem o que está acontecendo. Você tem então o CPF do cliente, você tem o nome do cliente e você tem o que? O COD cidade do cliente, que é uma chave estrangeira, beleza? E aqui você vai ter o que? Você vai ter aqui, ó, mesmo que você tenha nesse formato aqui, ó, galera, mesmo que você tenha nesse formato aqui, ó, vou colocar somente 2 clientes, tá joia? Aqui você vai ter aqui o CPF 111, nome é Gabriel, ok? Gabriel, o código de cidade 111, tá joia? Você tem o cliente 2222, não é um CPF válido, gente, é claro, né? Mas eu estou mostrando para vocês somente o quê? Somente o exemplo, como ele trabalharia, ok? E você vai ter aqui o João, e o código da cidade do João 222. Se você fizer a pesquisa do jeito que está aqui, a consulta do jeito que está aqui, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer literalmente produto cartesiano. Ele vai pegar o que? Os dados de cidade, tá vendo? Trazer comparando com o CPF, nome e código da cidade aqui do jeito que está aqui, e vai fazer isso aqui também. Então quando você executa esse tipo de consulta, o que vai aparecer para você? Vai aparecer isso aqui, ó, galera. 111 BSB, aí 1111 do CPF, aqui Gabriel, tá vendo? E 111 de novo, tá vendo? Isso daqui vai aparecer. Aí tu vai aparecer assim, mas vai falar, mas vai aparecer somente uma vez, Pacheco? No meu resultado da pesquisa? Não, ele vai fazer isso aqui também, 111 BSB, olha que doideira. Aí o CPF 222, tá vendo? João 222, vai fazer aqui, ó, pegando o código da cidade, agora aqui de novo, ó. Vai trazer aqui também a 222, aí Porto Alegre, entendeu? 1111, tá vendo? Aí o Gabriel de novo. Mas Pacheco, não tem aqui o código da cidade identificando? Sim, mas cadê o where aqui, ó, para poder restringir? O where não existe aqui. Então ele causa esse tipo de problema, né? Às vezes não é nem problema, às vezes você quer, é o tipo de consulta que você quer mesmo. Não é verdade? Olha lá, 222 de novo. Porto Alegre de novo. 2222 do CPF. João, às vezes é esse resultado que você quer mesmo, né? 222. Então, um produto cartesiano, quando você faz uma pesquisa nesse formato, ele sempre vai te trazer o quê? Todas as linhas combinadas com todas as linhas, entendeu? E o cálculo que ele vai fazer vai ser sempre do quê? A quantidade de linhas que você tem na tabela A vezes a quantidade de linhas que você tem na tabela B. Se tivesse aqui, inclusive, uma outra tabela aqui, ó, T,
seria vezes ainda a quantidade de linhas que você tem na tabela T. Então, automaticamente, nesse nosso caso aqui, seria o que? 2 vezes 2 igual a 4. Pegaram como é que funciona? Peguei, Pachecão. Beleza, então. Entenderam, né, como é que é essa pesquisa? Joia. Mas, Pacheco, não estaria errado? Não é errado. Às vezes o resultado que você quer é realmente um produto cartesiano. Entendeu? Então, sei lá, vai funcionar nesse formato. Vamos lá, então. Considere as tabelas de bancos de dados T1, T2 e T3, né? Lá. T1, T2 e T3, que contém, respectivamente, 10, 500 e 2.000 registros. E o comando SQL a seguir. O que ele está fazendo aqui? Select count, asterisco, from T1, T2 e T3. O que ele está fazendo nesse exato momento? Pacheco, ele está utilizando uma função agregadora, não é? Para quê? Para poder contar quantas linhas ele vai ter desse produto cartesiano. Pegaram como é que funciona? É mesmo, Pacheco, porque não tem o where, né, cara? Pois é. Assinale a opção que apresenta o número exibido no resultado da execução desse comando. O que ele vai ter, então? Vai ser 10 vezes 500 vezes 2.000. Pegaram? 10 vezes 500 vezes 2.000 vai dar quanto, gente? 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 zeros. Então você coloca os zeros, né, anteriormente. Você não é doido, né, de não colocar. Então são 6 zeros, né, minimamente. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? E dali em diante você tem que fazer o que ainda? Aí você vai multiplicar, né? 1 com 5 dá quanto? Dá 5, né? 5 com 2 dá quanto? Dá 10. Bota ali os pontinhos para você não errar na hora de marcar. Por quê? Porque olha aqui, ó. Ele está colocando tanto o 10 milhões, tá vendo? Quanto 1 milhão aqui embaixo, né? Então, você tem que contar a quantidade de zeros, né? Essa é uma característica. Então, você vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que é a letra A de amor. Beleza, galera? Beleza, Pachecão. Pegou como é que funciona? Joia. Agora, Pacheco, se de repente ali meu produto cartesiano, né, estivesse apresentando como um problema para minha pesquisa, o que eu posso fazer para corrigir esse problema, né, gente? Bem, aí você começa a trabalhar com o que nós chamamos de join. Entendeu? O que é o tal do join? É quando você consegue combinar, afinal de contas, dados que você tem entre as suas tabelas da pesquisa. Como nesse caso aqui, tá vendo? Olha a diferença. O que você está fazendo aqui então, não é? Olha lá. Select nome cliente, né? Nome cidade. Então o que ele está pedindo aqui nesse exato momento, né? Ele está querendo que você mostre o nome do cliente e o nome da cidade. De quais tabelas? Cliente e cidade. Tudo bem? Onde? Onde aqui vem o join, tá? Isso daqui é o join, tá bom? Essa parte aqui é onde você está fazendo o join. Ah, Pacheco, mas eu não estou dando comando join. Mas é um join, cabeçudo. Pelo amor de Deus, velho. Deixa de ser teimoso, homem. Tá bom? Então olha lá o que vai acontecer. Onde o cliente código cidade é igual a quê? A cidade, código cidade. Entendeu? Nesse nosso caso aqui, o que você teria então? Você teria somente duas linhas, não é? Onde vai aparecer o quê? Gabriel, BSB, João, Porto Alegre. Ou seja, o resultado que você teria para aquela mesma base de dados seria isso aqui, ó. Gabriel, não é? Como dados aqui, ó. Gabriel, BSB. Esse é o resultado que você vai ter dessa pesquisa, né? Claramente aqui em cima, né? Apareceria ali o nome cliente, né? Não obrigatoriamente tabulado, né? Mas isso aqui é só para você entender o resultado da busca, ok? Aqui, ó. Nome, cidade, ok? E na outra linha apareceria o quê? O João, Joia Porto Alegre. Por quê? Porque aqui você indicou, não é? Onde? Onde o cliente código da cidade foi igual a cidade, ponto código cidade, né? É onde você criou a sua restrição. Pacheco, novamente, o uso da cláusula where restringe, então, a minha quantidade de linhas em uma pesquisa? Restringe. Isso já foi pergunta, gente, de 500 provas de concursos públicos aí que já foram realizados no mundo aí, né? No mundo não, no Brasil, vamos colocar assim. Beleza? Buscas com renomeação de atributos. Ah, Pacheco, eu posso renomear atributo? Pode. Eu não renomeio somente a tabela, não? Não, não somente a tabela. A gente vai ver no próximo slide, inclusive, isso acontecendo novamente, né? Mas vocês já trabalharam, inclusive, né, com questões onde você estava renomeando a tabela, não foi? Foi, Pachecão, me lembro disso, né? Então, nesse caso aqui, como que eu vou renomear, na verdade, o atributo? Select, nome cliente, tá vendo? Saldo, vezes, ou seja, 0,5, né? Então, o que ele está fazendo aqui, né? Ele está pegando, selecionando, entendeu? O nome do cliente, o saldo do cliente
Multiplicando por 0,5, ele fez uma alteração na tabela geradora dos dados? Não. Na tabela que tem a fonte dos dados? Não. O que ele fez? Ele simplesmente, na hora de mostrar então esse dado, ele multiplicou por 0,5, utilizando aqui então a opção as. O que ele fez? Ele simplesmente aparece como novo saldo. Então você vai ter o que quando você for mostrar, não é? Se você tem na sua tabela padrão aqui, ó, você tem que lembrar, né? Sua tabela cliente, né? Você tem aqui então, vou colocar dois atributos, somente para ela aqui, ó. Só para você entender o que está acontecendo aqui, né? Então você vai ter nome, cliente, aí tu tem saldo, não é? Aqui, ó. Aí você vem mais uma, aí você pega mais uma aqui, ó, mais uma linhazinha. Aí tu vai ter aqui o que? Nome do cliente, colocar Gabriel Pacheco, saldo dele R$1.000, não é? Aí tem aqui o João Pacheco, saldo dele R$500, entendeu? E aqui você vai ter o que? A Maria, né? O saldo dela R$2.000, né? Você tem isso na tabela. Então quando você executar esse comando aqui de cima, o que você vai ter? Vai aparecer assim, ó, para você, ó, nome cliente, ok? Tchum, tchum. Depois do nome cliente vai ter o quê? O nome da coluna que vai aparecer aqui é novo saldo. Mas Pacheco, ele alterou, afinal de contas, esse saldo aqui da tabela fonte? Não, ele não alterou. Não alterou. Ele não altera. Tudo bem? Mas ele faz o quê? Ele vai colocar lá, ó, GP, novo saldo, somente para base de cálculo, inclusive. Vai ser qual? 500, né? Esse é o resultado que você vai ter. Aqui o João Pacheco vai ter o quê? 250. E a Maria? A Maria vai ter R$1.000. Aqui, entendeu? Como novo saldo. Alterei a tabela cliente? Não, eu não alterei a tabela cliente. Tudo bem? Por favor, foquem e prestem muita atenção nisso, tá bom? Uhum. Busca agora renomeando a tabela. A gente já viu como é que funciona, né? Já fizemos aqui alguns exercícios em que aparecem literalmente a renomeação, em que aparece, na verdade, né, a renomeação da sua tabela, né? Mas como que ela funciona aqui então na técnica mesmo, Pacheco? Eu quero ver aqui, ó. Select, nome cliente, nome cidade. Então o que ele quer fazer? Ele quer selecionar somente o nome do cliente, nome de cidade, entendeu? From, cliente, como C. Então daqui em diante, sempre que ele for referenciar a instância da tabela cliente, ele vai referenciar como o quê? Vai precisar escrever cliente de forma integral? Não, ele vai colocar como C. E cidade como E, tá vendo? O uso do ES aqui novamente. Tanto que aqui, tá vendo? Ele coloca C, ele coloca E. Fica até mais rápido, né? Mais econômico aí para você poder escrever. Então, pessoal, bora lá, mais um exercício, certo? Essa questão, ela tá muito legal mesmo, principalmente, gente, porque ela cobra, né, de forma muito incisiva o que o uso do distinct, tá vendo aqui? Utiliza, afinal de contas, todo o conhecimento de join, né, necessário que você tem, inclusive not exist, tudo bem? Baseado diretamente na nossa própria teoria de conjuntos, certo? Então, ela tá muito gostosa mesmo de trabalhar para a gente poder aprender a, vamos colocar ali, né, gente, a executar testes, né? Testes em tabelas, né? Quando você está trabalhando em cima do nosso select, beleza? Então, o que você vai ter que considerar aqui inicialmente, né, gente? Primeiro ponto, você tem que ir atrás do quê? Você tem que ir atrás justamente do que a questão está te perguntando. O que ela te pergunta? Sabe-se que esse comando, um comando que tem ali que a gente acabou de ver, foi executado 2 vezes sobre a instância acima e que não houve nenhuma outra alteração na tabela entre as 2 execuções. Assinale o número de registros inseridos na segunda execução do comando. Aí tu vai falar assim, Pacheco, isso é sério? Sim, Pacheco, isso é sério. Então o que você vai ter que fazer nesse exato momento? É quando você pega esse tipo de questão. Você tem que ter artimanha, gente, de saber o quê? Pô, ele está falando de 2 execuções. Então se são 2 execuções, eu vou ter que executar a primeira e depois executar a segunda vez. Entendeu? E isso tem que estar com base em quê? Em uma experimentação. Tudo bem, gente? Tranquilo? Ok? Então se tá tranquilo, vamos lá. Ou seja, você vai ter que experimentar uma vez e experimentar a segunda, né? Tanto que eu utilizei, né, gente, de um artifício aqui, que foi literalmente a criação das tabelas, né? Aí como mecanismo de apoio, tá bom? Mas daqui a pouco a gente chega nas tabelas aí e vocês vão entender direitinho o que a questão tá te pedindo. Vamos lá então. Você tem que entender também que essa questão, ela tem o quê? Ela tem uma subdivisão bem bacana em que? Ela tem uma subdivisão bem bacana em 2 estágios específicos, tudo bem? Primeiro ponto, ela está trabalhando com insert into,
Então o que ela quer fazer? Ela quer inserir na tabela árvore alguns dados, né? Alguns dados que ela está trabalhando aqui de forma recursiva. Então vamos entender o que? O primeiro pedaço que a gente tem aqui, ó, do nosso comando SQL, entendeu? Que é o que vai dar a base aqui para a gente poder resolver toda a questão. O que ele está falando então? Insira na tabela árvore o quê? Selecione, entendeu? Da A1.pessoa, entendeu? E A2.descendente. Então o que ele está falando? Inicialmente você vai ver que aqui no from ele já fez o quê? Ele já criou o quê? Duas instâncias, você reparou, ele criou duas instâncias da mesma tabela, da tabela árvore, não foi isso que aconteceu? Instância A1, instância A2. Belezinha, gente? E ali ele está pedindo o quê? Do A1.pessoa vai ser o quê? Algo que vai ser inserido na tabela e que vai ocupar aqui o quê? Um espaço nessa coluna. E o A2.descendente é o que vai ocupar o espaço aqui, onde, quando você fala de uma tupla, na coluna descendente. Você pegou, você entendeu isso? Ah, Pacheco, por que ele está fazendo assim? Como que você sabe? Porque aqui não tem a sequência das colunas que seriam utilizadas, os atributos que seriam alimentados ali, que seriam inseridos, não é isso? Mas vocês já entenderam então, né, que ele está pegando o que? De alguma pesquisa. Então agora você tem que entender o que? O que é a pesquisa. Veja então que quando ele trabalha no where, que é a nossa cláusula, né, gente, condicional, toda especificação de restrição, ele está falando o quê? Onde o A1.descendente é igual ao quê? A2.pessoa. Aí tu vai falar assim, tá, Pacheco, pelo que eu estou entendendo, então ele está trabalhando com uma relação de paternidade, não é isso? Sim, de paternidade, onde ele quer encontrar, afinal de contas, aí quem é avô de quem, é isso mesmo? Se você quiser trabalhar nesse formato para poder entender direitinho o que ele está pedindo, beleza, é isso mesmo. Entendeu? Por quê? Olha aqui o que ele está me perguntando, então. A1 que vai ser o quê? A primeira instância que você tem, não é a árvore A1 aqui, ó. Ok? Árvore A1. Entendeu? Ponto descendente for igual a A2.pessoa. Então o que ele está procurando? Olha aqui a Vitória, tá vendo? Vitória, em descendente aqui, ó. Tem Vitória aqui na coluna pessoa? Não tem. Então você não vai considerar essa linha. Maria. Tem Maria na pessoa? Pacheco, tem Maria bem aqui, ó. Pegou o que ele está pregando, o que ele está buscando nesse exato momento? Ah, Pacheco, olha o Rafael. Tem Rafael aqui? Tem Rafael aqui na coluna pessoa também? Tem, Pacheco. Aqui. Cara, que doideira, Pacheco. Tiago. Tem Tiago aqui, ó. Tá vendo? Um descendente? Tem. Mas tem na pessoa? Não tem. Tem Ana aqui? Em descendente? Tem. Tem Ana em pessoa? Tem Ana aqui. E tem Ana aqui. Tá vendo como é que funciona? Natália. Tem Natália aqui? Tem, Pacheco. E aqui também tem? Tem. Oxi, Pacheco, que doideira, cara. E Vitória? Tem? Mas não tem do outro lado. Beleza? Então, o que você começa a considerar já nesse exato momento? Que ele está buscando literalmente o que é uma relação de paternidade, não é? E está buscando o quê? Quem é avô e quem é neto aqui nessa relação. Já pegou isso? Peguei. Agora, um outro ponto é considerar essa segunda estrutura que você tem aqui, a de pesquisa, né? Depois do not exist. Aqui, ó. Tá vendo? Que é o quê? Selecionada a tabela árvore, tudo bem? From árvore A3, então ele vai criar uma terceira instância, reparou, da árvore, onde A3.pessoa igual a A1.pessoa e A3.descendente igual a A2.descendente. O que ele está falando para você nesse exato momento? Quando ele bota então o not exist. Ah, Pacheco, not exist ele está falando então onde não se tenha, onde não exista o quê? Exatamente, linhas repetidas. Então você vai ver que a linha Ana aqui, ó, a última linha entra? Não entra. Por que ela não entra? Porque aqui em cima ela já existe. Estão vendo o que ele está pedindo nesse exato momento? Joia, Pacheco. Agora bora exercitar? Beleza, tá aí no material de vocês. Tá aí no material de vocês. Na verdade, essa tabela aqui então. Então o que eu quero que você exercite agora nesse exato momento? Vamos lá. A1.descendente igual a 2.pessoa. Vamos procurar quem tem aqui? Beleza. E a gente começa a colocar já com números. A1.descendente igual a 2.pessoa. Então vamos lá, Vitória. Aqui em descendente, existe Vitória em pessoa? Não. Pula. Maria, existe Maria em pessoa? No A2, que é a instância somente. É a mesma tabela, só que uma outra instância. Eu coloquei só para vocês acompanharem o tipo de exercício que é feito e para ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Existe Maria em pessoa? Sim. Então você vai colocar assim, ó. 1,
Gente, essa é a melhor forma que tem de resolver esse tipo de exercício, tá? E aqui em Maria, você vai colocar o quê? 1. Reparou? Tem outra Maria? Não tem, então você não precisa mapear. Rafael existe? Existe. 2. Você vai colocar o que aqui no Rafael? 2 também. Não foi isso que a gente identificou previamente? Beleza. Descendente, Tiago. Existe Tiago em pessoa? Não, pula. Ana. Beleza. Existe Ana aqui em A2? Existe. 3. E aqui, só por referência 3 também, você já sabe que ela não vai entrar. Por quê? Ela não vai entrar porque ela está repetida. Entendeu como? Ah, é mesmo, né? Beleza. Tem Natália? Aqui em descendente, né? Tem Natália em pessoa? Tem. Então você coloca aqui assim, ó. 4. 4. Tá vendo aqui? Beleza. E Vitória, você tem? Não tem. Então você não considera. O que você vai fazer agora nesse exato momento? Entendeu? Você vai ter a formação do que então? Aqui, ó. Eu vou marcar cada um com uma cor diferente. Eu vou marcar cada um com uma cor diferente. Começando com amarelo. Você vai ter aqui, ó. Laia. Pacheco tá moscando. Vamos lá então. Marca texto. Aqui, marca texto. Agora sim, amarelinho. Entendeu? Então eu vou ter o que aqui nesse exato momento, Pachecão? João. Estão reparando isso? Porque a própria busca está falando isso, né? Select distinct A1 ponto pessoa, vírgula 2 ponto descendente. Então é isso que você vai selecionar. É isso que você está buscando para inserir na tua tabela. Reparou? É isso aqui, ó. E distinct por quê? É o primeiro registro. Reparou isso? Ah, Pacheco, é mesmo, cara. Tranquilo, gente. Todo mundo pegou isso? Tá. Então, aqui você fez o where, não foi? A gente executou o where. Agora eu vou selecionar o que eu preciso desse where. Eu preciso do quê? De A1, ponto pessoa, e A2, ponto descendente, né? A1, pessoa, João. Onde é que está o número 1? Está aqui no 1, né? O descendente recebe o quê? Tiago. Então, o primeiro par, olha só, o primeiro par de quê? Exatamente, gente, de dados que você vai inserir na sua próxima tupla vai ser o quê? João e Tiago. Vamos marcar de cor diferente de novo. Vamos lá então, Pacheco. João e o número 2 está onde? Em Natália. João, Natália, tá vendo? Beleza, vai ser a sua segunda tupla. Isso é a primeira execução, tá bom, gente? Aqui, ó. Você tem Natália, não é? Natália aqui, onde é que ela tá? Natália tá aqui, né? No 4, no 3, na verdade. Aqui, onde é que tá? Natália, aqui, ó, Ana. E tem a Ana, né? 3, não é? Natália, Vitória, tá vendo? E o Rafael? Rafael, aqui, ó. Tá vendo? Rafael. O Rafael vai para onde, então? Rafael, a referência dele é Natália. No 4, Rafael, Ana. Pegaram isso, gente? Cara, que massa, Pacheco. E dali em diante ele faz o quê? Ele fala pra gente ainda onde não existe o quê? Seleciona asterisco, foi um árvore 3, onde A3 ponto pessoa igual a A1 ponto pessoa, então onde não exista isso. Então o que você quer? Você quer desconsiderar na hora de criar essa tua estrutura quem? Essa linha aqui, ó, de A3. Tá vendo? O A3 ponto A1 e A3 ponto A2, tá vendo? Primeiro, tá, vamos fazer devagarinho, né? De repente eu posso ter feito muito rápido aqui. A3 igual a A1 pessoa, por quê? Porque o A3, quando ele trabalha aqui, ó, deixa eu apagar aqui e fazer de novo, tá? Pra galera não se perder de jeito nenhum. A última coisa que eu quero é que você se perca nesse exercício aqui. Então A3 ponto pessoa, eu vou circundar agora, tá bom? Para você se localizar aqui de vermelho, ó. Então o A3 ponto pessoa, tudo bem? Igual a 1 ponto pessoa. Então o que ele quer que você faça? Que você olhe, afinal de contas, qual o registro que não vai ser inserido repetidamente. Entendeu? Qual o registro que seria inserido repetidamente? Quando você tivesse o quê? Exatamente, por incrível que pareça, Ana. E aqui em A1, de onde você estaria pegando o quê? De A3 aqui, na verdade, tá vendo? Pessoa e A1 pessoa. Entendeu? Seria somente no caso de Ana. Tá vendo? E quando você compara aqui Vitória com Vitória, então você não vai poder inserir esse último registro? Não, não iria já poder inserir, entendeu? Mas nesse exato momento ele sequer está levando isso em consideração. Por quê? Porque o teu distinct aqui já está te trazendo isso. Não é verdade? Uma validação como essa? Pacheco, entendi. Então não vai repetir essas linhas nesse momento. Não, mas é importante você ficar de olho, por quê? Porque você vai ver que na segunda rodada isso vai influenciar. Tudo bem? Beleza, Pacheco, como que eu fico então? Você fica assim, ó. João, Thiago, tá batendo? Bacana. João, Natália. Natália, Vitória. Rafael, Ana? Sim. Então vamos representar nas outras duas instâncias que nós temos. Tá acompanhando? Tá pegando? Prestando atenção? Beleza. Vamos fazer de novo agora? Só que agora tu vai fazer de novo com o quê? Com os novos dados que você tem aqui. Beleza? Olha lá. Tá aí, tá na tela. Pacheco tá aqui.
Tá na tela. Beleza, então. Não é? Então, o que tu vai ter nesse exato momento, né? Você vai ter que rodar isso aqui novamente. Você vai ter que rodar isso aqui nesse formato novamente. Olha lá, vamos limpar? Limpamos a tela. Então, o que eu vou buscar agora aqui? Exatamente. A1 descendente igual a 2 pessoa, né? Então, tem Vitória em pessoa agora? Não tem. Pula Vitória. Maria. Tem Maria? Tenho Maria. Então, 1 Maria. 1 Maria. Tudo bem? Tem Maria em mais algum lugar? Não, não tem. Tem aqui Rafael. Tem o Rafael? Tenho. Inclusive agora Rafael apareceu em outro lugar. Entendeu como? 2, 2. Rafael, Rafael. Tá pegando como é que tá aí? Pacheco, que louco, cara. Muito massa, né? Beleza. Concentra. Tiago. Dependente. Tiago. Tem pessoa com o nome de Tiago? Não. Pula. Ana. Tem. A gente já sabe que tem. Aparece aqui. Onde que tem Ana de novo? Aqui. Tudo bem? Pegaram aí? Beleza, então. Natália, tem? A gente já sabe que tem, não é? 4, Natália. 4, Natália. Tem mais Natália aqui? Tem. 4, Natália. Preste muita atenção, nunca deixe de marcar nenhum deles, tudo bem? Vitória, você tem Vitória aqui, afinal de contas, em pessoa agora no nome? Pacheco, não tenho, então pula. Tiago, você tem? Já sabemos que não pula. Natália, você tem Natália? Tenho Natália, Pacheco. Só que eu tenho Natália onde agora? Agora eu apareci na Natália de novo, né? Então o que eu faço? 5. E boto um 5 aqui para Natália para poder falar e deixar já claro para ela, inclusive do lado de fora, que ela precisa ser considerada daqui a pouco de novo. Tudo bem? Por quê? Porque agora você, quando puxar, você vai ter um João com a Vitória, tá vendo aqui? Ah, é mesmo, Pachecão. Pegaram agora? Tá bom? Fora que você já tem o que? O Rafael com Vitória. Aqui no par de quê? De informações que você vai cruzar, tá bom? Temos aqui então Vitória. Temos Vitória aqui na pessoa? Não, não temos Vitória, a gente pula. Temos Ana. Temos Ana novamente, então você coloca 6, mesmo comportamento que a gente tem da Natália, né? Coloca 6 do lado de fora, vem aqui e coloca 6 do lado de fora. Tá vendo como é que forma o negócio? Beleza, vamos para as corzinhas? Vamos lá, Pacheco, começar com esse vermelho forte aqui, ó. Pera aí. Marca texto, começar com vermelhão forte aqui, ó. João. João, quando você fala da Maria, então o João vai fazer par com quem? No 1 aqui, ó, João, Thiago, pronto. 1 para 1. Pegaram como é que é? Uai, Pacheco, é mesmo, cara. Olha lá, João com Thiago, beleza. Vamos ali pro 2, aqui ó. É o segundo par que você vai ter, ó. João, a referência que você tem do 2 aqui, João, Natália. Pegaram? Legal? Vamos aqui agora pro outro, pro próximo. Agora a laranjinha, ó, Natália. Quando você tá aqui no 3, com a Ana, Natália, Vitória. Pegaram isso aí? Entendeu? Natália, Vitória também aqui. Não é a mesma cor? Beleza, então. Agora o que você vai ter? Como é distinct, com certeza ele não vai considerar o segundo registro aqui, não é? É isso mesmo, Pachecão. Então você tem aqui agora Rafael com quem? Rafael, Natália, 4. Então é o quê? Olha que incrível agora. Olha como é que é importante vocês ficarem atentos. Porque agora você vai ter o quê? 2 duplas sendo inseridas por conta do Rafael. Por quê? Rafael com Natália. Natália tá aqui no 4? Tá. Então é Rafael com Ana. E Rafael com quem? Com Vitória. Pegou isso? Muita atenção, por favor, na hora de resolver esse tipo de questão. É questão característica da FGV e da Sesgran-Rio, tá bom? Esse tipo de questão. Beleza, então. Parto lá pro quinto. Olha lá, ó. Tá, foi Rafael com Natália, com Ana. Aqui, Rafael com Vitória, né? É isso mesmo. Beleza, então. Vamos lá, então. Agora ele vai ter o que aqui nesse momento, Pachecão? Você tem, então, o João agora, tá vendo aqui, ó? Com a Natália. No 5, né? Ah, é mesmo. Então agora eu tenho o quê? Uma chamada de João com Natália. Então eu vou ter o que aqui nesse momento? Se é 5, 5, ó, você tem o João aqui também. E você tem o João aqui também. Vai ter que aparecer esse João. Você fala assim, caracas, que louco, mano. Gostou, gente? Não é legal? Bacana. E por final aparece novamente o Rafael. Não é? Aparece aqui novamente o Rafael. Joia? Rafael com quem? Com a Ana, né? Que é o 6. Então tá do lado de fora. Então ele aparece aqui também. Aparece aqui também. Como nós temos o distinct, o que vai acontecer na hora de registrar? Hein? Me conta. Vamos lá, você já sabe. Se tem o distinct, ele vai fazer isso aqui com essa linha aqui, ó. Ele vai desconsiderar essa linha por conta do distinct. Ok? Ele vai desconsiderar essa linha por conta do distinct. Você pegou isso que está acontecendo? Pacheco, maravilha. Então eu vou ter quantas tuplas novas, pelo menos nessa nova jogada aqui que eu acabei de fazer? Nessa segunda rodada. Minimamente eu teria o quê? Se eu fosse considerar somente o primeiro select que eu tenho aqui dentro do insert into,
Entendeu? Eu teria minimamente o quê? Gente, eu teria minimamente aqui nesse momento 8 novas tuplas. Entendeu? Mas o que que acontece? Se você olha aqui, afinal de contas, para o segundo select, o que que ele está falando? Ele está falando que eu não posso ter linhas repetidas, Pachecão. Não é isso que está acontecendo? Você reparou isso? Beleza, agora ele faz sentido de ser utilizado. Porque olha aqui, ó, quando eu executo somente o primeiro select, olha o que aparece para mim. As 8 tuplas. Olha o que aparece para mim. As 8 tuplas. Olha o que aparece para mim. As 8 novas tuplas. Não é verdade? Pegaram essa? Peguei, Pacheco. Agora quando eu pego para poder executar repetições, o que, que ele está me falando lá? Olha o que, que o segundo select me traz. Onde, da tabela árvore A3, onde A3 ponto pessoa, A3 ponto pessoa, entendeu? For igual a 1 ponto pessoa, e A3 ponto descendente igual a A2 ponto descendente. Por quê? De onde que ele está puxando o descendente? Do A2. De onde que ele está puxando a pessoa? Do A1. Pegaram isso? Pacheco, caramba, velho, que louco, né? Não é que louco? Bacana. Então, o que, que ele vai fazer neste exato momento aqui, quando você executa o nosso segundo select, entendeu? Dentro da segunda rodada que você está executando. Buscando e comparando sempre. O que, que você vai ver aqui agora? Você vai ver aqui agora que você tem o quê? Exatamente, né? Então, Ana. Existe alguma Ana em A1 ponto pessoa? Não tem, entendeu? Em relação aos novos registros. Então, em relação aos novos registros, tá, gente? Em relação aos novos registros que estão sendo inseridos. Não me preocupo. João, tu tens? Aí tu vai falar assim, pô, João, eu tenho. Então, o que, que eu vou olhar? O João, entendeu? Que agora aqui, ó, é esse registro que eu estou trabalhando aqui, ó, tá vendo? Esse registro e esse registro. Eu vou buscar se existe o quê? Um A2 com o mesmo descendente. Então, é João. Você já tem aqui o A2 com o mesmo descendente? João e Tiago? Tenho. Então, essa linha aqui, ela não vai ser inserida. Essa linha, ela não vai ser inserida. Aqui, ó. Tchum. Tá vendo aqui, ó? Essa linha, ela não será inserida. Pegaram, gente? Pego de novo agora, novamente, o João, agora pro Rafael. O que, que vai acontecer aqui nesse exato momento? Olha lá, o que, que vai acontecer com o João e o Rafael aqui, ó. Tá vendo o João Rafael, que ele tá tentando aqui inserir agora? João Rafael, porra, que ele tá fazendo a comparação lá em cima já? Entendeu? Não pode ter, não é? Então o João Rafael, ele vai considerar a Natália? Não vai, ele não vai inserir a Natália. Porque Natália já existia antes. Aqui, ó. Natália já existia antes. E existia onde? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele já existia nesse momento aqui, ó. Então essa linha também não entra. João e Ana já existia? Pacheco não existia. Então elas entram, né? Bacana, lindinho, né, gente? Isso. Não é muito bacana? Estão pegando? Estão pegando a logística do negócio, como é que funciona? João e Vitória, entendeu? Que é a nova linha que está sendo inserida aqui. Já existia João e Vitória lá em cima? Não, então ela continua. Estão vendo que legal? Bacana. Natália e Vitória já existia? Já existia aqui, ó. Tá vendo? Então ele não entra. Esse daqui não vai ser inserido. Esse daqui não é inserido na sua nova tabela. Na sua tabela atual. Tudo bem? Rafael e Ana já existia? Já existia aqui, ó. Tá vendo? Então esse daqui também não entra. Rafael e Vitória. Como você está trabalhando com distinct, o que, que vai acontecer? O segundo João e Ana não entra. Quantos novos registros você inseriu após a segunda rodada? Quantos? 1, 2, 3. Galerinha, é marcar e correr para abraço. Foram 3 registros inseridos após a segunda rodada, ok? Detalhadamente resolvido, compassadamente resolvido, entendeu? Descritivamente resolvido. Volte e execute tudo novamente, por favor. Esse tipo de exercício é muito comum de ser cobrado pela banca FGV, tá bom? O Pacheco vai ficando por aqui, vai lá tomar aquela água, vai tomar aquele suco, aquele chimarrão, aquele café, eu sei que você precisa, entendeu? Porque esse último exercício ele foi muito intenso mesmo, eu fiz questão de deixar ele o que bem detalhadozinho. Se for o caso, volte e assista novamente, tá bom? Eu vou ficando por aqui, galerinha. Aquele grande abraço, até já, tchau!